Cara, sempre desse mesmo jeito, assim, com muito... Nada me foi dado de graça, assim. Eu sempre tive que fazer muito esforço pra conquistar as coisas. E até hoje, né? Então, no São Paulo, fui numa avaliação... E no Corinthians a mesma coisa. Pô, tem uma oportunidade lá pra você, mas assim, não é nada certo. Você vai ter que ir lá e vai ter que abrir, cavar os buracos por lá. Mostrar. Imagina você ter que chegar com essa responsabilidade num lugar que, pô, os times grandes são os melhores jogadores que os caras selecionam de todos os lugares. E falei, vamos lá, meu, do lado de casa. Na época eu morava na Vila Maria, como eu disse, e o Parque São Jorge, né, que fica ali na região do Tatuapé, mais ou menos, é praticamente só atravessar uma ponte que tem perto da Vila Maria ali. Então, falei, vamos lá. Fiquei um mês, na época o treinador era o Narciso, que jogou no Santos, né, volante, zagueiro, se não me engano. E a mesma coisa, um mês, cara. E foi eu esse lateral direito, coincidentemente, como nós dois éramos os caras que tinham os contratos profissionais no Diadema na época, eles saímos do São Paulo juntos, falaram, vamos lá pro Corinthians então. E aí mandou a gente pra lá, e aí a gente ficou esse mesmo período de um mês. E eu lembro que, pô, o treino no Parque São Jorge, nem sei se tem o sintético ainda lá hoje, mas acredito que tenha. Acabou o treino, e aí ele chamou nós dois. O coração já deu aquela acelerada. Pô, nunca chamava. Falei, meu, chamou, agora você vai chorar ou você vai sorrir. E aí, ele lembra de chamar nós dois, né? E ele começou pelo lateral, aquele negócio que ela elogiou, tal, não sei o que, queria agradecer, mas infelizmente você não vai continuar com a gente. E aí o coração já tava acelerado, acelerou mais ainda, o cara do meu lado, meu. Falei, nós já bateu uma... Mas confiante, ao mesmo tempo muito confiante, assim, do que Deus podia fazer. E aí ele falou assim, contrapartida, Lucas, a gente gostou, é um lugar que a gente tem mais oportunidades, então é um setor que a gente precisa mais, a gente quer contar com você, cara. Passa ali na parte do RH, onde tem que passar, deixe seus dados por lá. E aí veio aquele misto de sentimentos, né? De você estar feliz porque você, ingressou mais uma vez em um time bom. Como eu disse, lutando bastante mesmo para ser aprovado, mas ao mesmo tempo triste pelo colega, parceiro que eu carrego até hoje com muito respeito. Mas é isso, você tem que... São coisas que... São histórias que Deus vai permitir a gente viver para forjar nosso caráter, para forjar o que a gente vai viver mais para frente, né? E... mais uma vez, viver esse sentimento de muita alegria de novo, de poder chegar em casa, cara, mais perto ainda, né? Eu me lembro, assim, da cena muito clara na minha cabeça, de muito entusiasmo mesmo, chegar assim, minha mãe e minha avó tá no sofá e eu falar que tinha sido aprovado, e aquilo me remetia a tantas coisas que elas tinham se sacrificado, tantos, cara, caminhos que a gente tinha percorrido, cara, situações mesmo de... total esforço que elas faziam pra me dar uma mínima oportunidade, mesmo que fosse despretensiosa, de estar feliz, de estar jogando, de estar indo atrás do meu sonho. E aí já muda o patamar, né? Aí, muda o patamar financeiro, aí aquilo que era um pouquinho, multiplica um pouco mais, aí a alegria, ela dobra mais ainda, porque eu sempre tive muito desde cedo essa responsabilidade de, quando eu puder cuidar dos meus, da minha família, eu vou fazer isso quanto antes. E aí no Corinthians eu já tenho essa oportunidade um pouco maior, de fazer isso a partir da remuneração que eu recebo lá. E, cara, experiência muito marcante, assim, porque desde que eu cheguei, né, houve um crescimento natural, disputei paulistas, fui artilheiro do Campeonato Paulista, mais pra frente talvez a gente fale um pouquinho que muita da oportunidade que eu tive de ir pra fora veio do que eu vivi por lá, e aí chegamos até esse vice-campeonato na Copinha. Verdade, um detalhezinho. Mais uma vez, no meu primeiro ano lá, eu fui cortado também da Taça São Paulo. Então imagina, eu vinha de uma frustração de São Paulo em relação a isso. Aí lá, já um pouco mais próximo e conhecendo a Deus, tive outra experiência dessa. Então, mais uma vez, fiquei entre os pré-inscritos ali da Copinha. Isso do ano anterior, eu joguei a de 14, de 2013. E aí já na minha idade, já numa idade que eu poderia jogar, mesma coisa, treinamento, aquela expectativa grande no último dia, diferentemente da notícia boa que eu tinha tido no começo, chamaram na sala pra falar, dessa vez não deu, vai ficar pra próxima, a gente agradece por questão de característica, de escolha, de melhor momento. E aí um balde de água gelada, assim, também dobrado, porque imagina você jogar uma Copa São Paulo, hoje em dia, né, tá mais fomentado, então você vê que qualquer jogo hoje dá torcida, mas... Cara, era uma expectativa gigante poder jogar com a torcida do Corinthians, que a gente sempre ouviu falar, né?
Então, esse primeiro ano acontece isso, mas eu resiliente. Falei, cara, não vou desistir, não. E aí, no ano seguinte, aí já faço um... Tinha acabado de chegar também, então era meio que natural que não acontecesse, né? Mas aí, no ano seguinte, já mais estabelecido no clube, tendo mais respeito, tendo iniciado os campeonatos da categoria, tendo me destacado, aí já me deu força pra chegar com mais certeza que eu iria, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu faço o Campeonato Paulista, a gente cai, se eu não me engano, também na fase semifinal ali. E aí eu sou artilheiro do Corinthians na edição ali e vou bater na copinha, né? A gente inicia também ali jogando e só fica essa frustraçãozinha, né, cara? De ter perdido num Pacaembu lotado, um dia, putz, lembro, maravilhoso assim, ensolarado, Gaviões em peso, acho que mais de 40 mil pessoas no estádio, dividindo as torcidas ali. E a gente acabou perdendo, cara. Foi contra o Santos. Santos de... Estavam até falando ontem, eu vi em alguma rede social. Stefano Yuri, Diego Cardoso, Lucas Otávio, que foi a revelação do campeonato naquela situação. O João Paulo, que hoje é o goleiro do Santos. Dentre outros, Daniel Guedes, que era o lateral direito, que eu também joguei junto no São Paulo. Nailson era um dos zagueiros. Te lembro um pouquinho da rapaziada. Eu lembro que eu assisti essa final. Só que assim, era um time bom, né? Meu time também tinha Malcom, que, pô, seleção olímpica, enfim, tanto currículo aí. Barcelona, seleção brasileira, Arana, alguns outros jogadores, Pedro Henrique, quem mais? Zé Paulo, Ayrton, dentre outros jogadores. Eu ali na frente, que davam um trabalho. Leandro. Muito cara bom, cara. Assim que uma geração boa, eu também tive a oportunidade de jogar com bons jogadores, assim, na base. E essa foi sua última competição de base? Minha última competição, assim, marca minha transição, como eu disse, né? Eu tinha 6 meses de contrato ainda, mas já não tinha mais o que fazer. Então, a gente sabe que, assim, time grande, o tiro certo hoje em dia tem mais campeonatos, né? Naquela época não tinha tanto, mas a copinha era o tiro certo. Se você se destacasse, a probabilidade de você ter uma oportunidade no profissional era grande. Eu cheguei perto disso, mas aí a copinha não me deu tanta força pra fazer esse salto profissional. Até porque não é fácil você ingressar ao profissional do Corinthians. E 6 meses de contrato restante, não tinha mais campeonato pra disputar de base. Eles tinham uma parceria com o Flamengo de Guarulhos, e aí eu ia jogar uma 3, uma terceira divisão de São Paulo aí, do Paulista. Fiz a pré-temporada inteira. E assim, as portas também do campeonato começavam e foi quando veio a proposta para eu ir para fora do país. Então, também peguei essa experiência que todo atleta vive, assim, que eu falo muito pros jogadores novos também. Cara, cuida, porque a transição da base pro profissional nem sempre ela é como a gente imagina que vai ser. Ainda mais nos times grandes. Então tem a parte boa de você jogar num time grande, que te dá sempre visibilidade, mas às vezes, dependendo, dificulta um pouco. Porque... Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.